O nosso canal foi reformulado e no vídeo de hoje você vai encontrar as melhores entradas para o Brasileirão da Série A e da Série B, dicas de finalização, estatísticas de escanteios, bilhetes prontos e aquela odd alta simplesmente imperdível. Então vem comigo, deixa o like e curta e comente se você gostou desse novo modelo de palpites aqui do nosso canal. A gente vai trazer muito conteúdo de qualidade para vocês, então bora rodar a vinheta porque a gente tem um Brasileirão para poder analisar. Chegou a hora de simplificar suas apostas. Na conta Bpag, você tem seus sites favoritos no mesmo lugar, para se divertir com segurança e cashback. Crie essa conta e saia na frente. Eu não sei se vocês lembram, mas essa daqui é a tabela do Brasileirão antes do Mundial de Clubes. A gente tem aqui o Flamengo liderando, Cruzeiro em segundo, Bragantino, Palmeiras, lá no Z4, Sport, Juventude, Fortaleza e o Internacional. Vamos começar analisando o primeiro confronto do dia, jogo do Flamengo contra a equipe do São Paulo. O Flamengo jogou o Mundial de Clubes e foi bem até as oitavas, caiu para o Bayern, caiu de pé, vacilou um pouquinho no começo do jogo, mas deixou uma boa impressão nesse Mundial. Agora, toda essa expectativa criada por conta das boas atuações, ela é transportada para o Brasileirão. E a gente já vê isso um retrato claro nas cotações, né? Colocando aqui o Flamengo como grande favorito, uma cotação de 1,47, então uma cotação baixa aqui, correspondendo aí ao favoritismo do Flamengo. A gente vê aqui o acompanhamento das odds, as cotações elas estão aqui bem baixas para a equipe do Flamengo, tá? Muito perto do que abriu aqui, 1,49, 1,48, não mexeu muito. O Flamengo é muito favorito no confronto de hoje. Mas o Felipe Luiz, ele perdeu dois titulares absolutos em relação ao time que disputou o Mundial. Um deles, o Gerson, que foi negociado com a equipe do Zenit, e o outro foi o Pulgar, que sofreu uma lesão. Tem também um problema de bastidores com o Pedro, tá? Ele foi não relacionado para essa partida por conta de comportamento nos treinos. Então o Felipe Luiz deixando aí o atacante que provavelmente deve sair. O Flamengo provável titular tá aí na tela para vocês, com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandre, Jorginho, De La Cruz, Arrascaeta, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Gonçalo Plata. O Flamengo é favorito hoje diante de um São Paulo que não vem tão bem na competição, principalmente nos jogos fora. O São Paulo tem tido dificuldades e o São Paulo trocou seu treinador nessa parada. Então o Hernan Crespo vai fazer a sua estreia no comando do São Paulo. Ele já teve lá no comando, né, em 2021 e agora volta para poder tentar melhorar esse desempenho do São Paulo que estava muito oscilante com o Zubeldia. Teve bastante tempo para poder treinar, mas a gente ainda não viu esse São Paulo atuando, então a gente perde um pouquinho essa referência de parâmetro de análise. Hoje o time não vai poder contar com jogadores importantes como Lucas Ferreira e Luciano, que se juntaram aí a Luiz Gustavo e Caleri. Então a lista de desfalques do São Paulo é bem grande. O São Paulo provável titular tá aí na tela para vocês: Arboleda, Alan Franco, Sabino, Cedric, Alisson, Bobadilha, Marcos Antônio, Enzo Dias, Oscar e André Silva. Em termos de gols, vou passar para vocês as médias das equipes aqui. O Flamengo tem uma média de gols marcados muito alta e uma média de gols sofridos baixa. O São Paulo tem uma média de gols marcados interessante, de 1 gol por partida, sofrido de 1,2. Mas vamos filtrar pelo critério casa fora também e filtrar pela competição, tá? Que a gente tem que ver no Brasileirão. O Flamengo invicto em casa nesse Brasileirão já desde o ano passado, nos últimos 10 jogos, e o São Paulo não conseguiu vencer nenhum dos jogos deste ano no Brasileirão, embora tenha marcado em 2 deles. O favoritismo do Flamengo para mim aqui, como eu falei, pelas cotações, ele é justo, mas uma entrada ao vivo no Flamengo aqui a partir de 1,80 é interessante e é a minha primeira dica. Outra dica interessante para vocês, pessoal, é em relação ao mercado de finalizações. Eu acho que o Flamengo aqui tem boas chances de começar pressionando, conseguir um bom volume, conseguir também os seus escanteios, e o São Paulo não é um time bobo também não. O São Paulo também consegue criar as suas finalizações. Então a gente vai ter um bilhete aí que é mais de 5,5 finalizações do Flamengo no primeiro tempo, pelo menos um escanteio para a equipe do Flamengo e mais de pelo menos duas finalizações para o São Paulo também no primeiro tempo, tá? No mercado de finalizações, a gente tem dois jogadores que são os que mais finalizam em casa aqui pelo Flamengo. Um deles, Luiz Araújo, com uma média muito alta, de pelo menos 2 finalizações aqui nos jogos, e o Arrascaeta também com uma média bem interessante nesses jogos, tá? Bruno Henrique com uma média de pelo menos uma finalização também, mas a linha dele geralmente está em 2, então ficar atento a isso. Gonçalo Plata tem jogos que ele finaliza bastante e outros que ele não finaliza tanto. No São Paulo,
o jogador que mais me chama a atenção aqui é o André Silva. Essas aqui são as estatísticas de finalização dele fora de casa. 4 finalizações, 2, 1, 4, 3, uma média de quase 2 finalizações por partida, e ele joga uma minutagem muito alta, né? A maioria dos jogos aqui ele joga os 90 minutos. Então é um jogador interessante aqui para buscar pelo menos uma finalização dele, ou até 2 numa aposta simples, uma para você se colocar num bilhetinho aqui. Então o André Silva é um jogador interessante para você olhar o mercado de finalizações. No segundo jogo a gente tem o Internacional recebendo a equipe do Vitória. O Internacional, por incrível que pareça, está na zona de rebaixamento aqui na 11ª colocação, depois de um campeonato muito forte no Gaúcho, um início de ano muito forte, invicto aqui, e o Inter começou a oscilar, o desempenho caiu e o treinador foi bastante questionado, mas ele foi mantido no cargo e teve 30 dias para poder trabalhar. Então esse período de pausa para o Internacional foi muito importante, serviu de recuperação aí de vários jogadores. O goleiro Rocher, o zagueiro Vitor Gabriel e o atacante Carboneiro, todos estão de volta e devem ser titulares na equipe do Internacional hoje, que ainda conta com Wesley, bom jogador, Alan Patrick, que vinha fazendo um excelente campeonato, e também o Borré. O Valência, ao que parece, vai ao banco e tem uma aumentada da Betano com ele hoje, então cuidado com essa aumentada aí da Betano. O Internacional, como eu falei, tem um desempenho em casa aqui oscilante nesses jogos do Brasileirão, conseguindo apenas 2 vitórias. Aqui contra o Cruzeiro teve um jogador expulso do Cruzeiro, e contra o Juventude foi uma vitória imponente, depois não conseguiu vencer mais. Mas eu espero o Inter atuando de forma melhor aqui nesses jogos, tá? O Vitória, por sua vez, tem sido aqui osso duro nos jogos fora de casa, né? Ele não perdeu 3 jogos, segurou o Galo, Fluminense e o Corinthians, mas perdeu para Bahia, Ceará e Juventude. Um ponto aqui é que o Vitória teve quase 12 finalizações de média nos jogos, então finalizações do Vitória aí rondando 7,5 e 8,5 pode ser algo interessante, porque o Vitória consegue finalizar. O risco fica obviamente em ele conseguir o gol e acabar se fechando. Média de gols do Internacional em casa é alta, médias sofridas não é tanto, e com a volta do Rocher o time fica muito mais seguro. Então esse Inter hoje, que tá na tela a escalação prévia para vocês, com Rocher, Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel, Ramon, Thiago Maia, Bruno Henrique, Wesley, Alan Patrick, Carboneiro e Borré, é uma equipe interessante na minha visão. Do lado do Vitória, eu fico com muito pé atrás. Por quê? Porque o Vitória, ele fez algo que eu acho que é horrível, né? Que ele ficou o tempo inteiro da parada com o Carpini no comando. E aí fez um jogo diante do Confiança, que foi o jogo que o Vitória perdeu. E aí o que o Vitória faz? Manda o cara que ficou um mês treinando o time. Então, assim, se você sabe que você vai embora, pra que você deixa o cara ficar os 30 dias lá? Por que não foi antes, entendeu? Então o Vitória vacilou demais nisso, na minha visão, e jogou fora toda a parada, né? Vamos ver como é que o time vai se sair. Já são aqui 6 jogos sem vencer, o ataque num jejum de gols, e quem chegou é o Carille, que não é um treinador que se caracteriza muito também por um futebol ofensivo. O treinador vai contar com os reforços do Thiago Couto e também do Renzo Lopes, reforços aí recém-contratados e que estão à disposição. À frente tende a ter Eric, Renato Kaiser e Osvaldo. O time prévio está aí na tela. É um time com criação interessante, mas com dificuldade de converter essas chances em gols. Então eu acho justo sim o favoritismo do Internacional. Média de cantos aqui dos times também é interessante, ó. 6 cantos para o Inter praticamente em casa, e o Vitória fora de casa também conseguindo muitos cantos. Então, interessante aqui a média de cantos das duas equipes, tá? É algo para você eventualmente colocar no seu bilhete. Para a dica principal aqui do canal, Inter menos 0,25 ao vivo a partir de 1,70. Nesse handicap menos 0,25, metade da sua dica é reembolsada em caso de empate. É a única diferença, né? Vitória do Inter paga cheio, empate, metade reembolsa e metade fica perdida, e na derrota, obviamente, do Internacional, você perde tudo. É, de certa forma, uma proteção que você coloca nesse handicap menos 0,25 para a sua entrada, e eu acho esse tipo de entrada bem interessante aí, você se resguardar num campeonato oscilante como é o Brasileirão. Mas eu acho que o Inter, com tempo para poder treinar, com o Vitória, com essas dificuldades, eu não sou muito confiante, não. Mercados alternativos que são interessantes, como eu falei para vocês, mercado de escanteios de ambas as equipes para bilhete ou pré ao vivo pode ser interessante, e finalizações do Vitória, que é um time que consegue finalizar bastante também, como eu falei com vocês. Em termos de finalização, eu vou destacar para vocês 2 jogadores. O primeiro deles, o Alan Patrick, participou de 6 gols já nesse Brasileirão, dos 12 gols do Inter. Ele tem uma média de
de finalizações aqui bem alta também, então ele para finalização, para assistência, para gol, para o Cartola é muito interessante. O Wesley tem que ver, porque hora ele alterna ótimas partidas aqui, inclusive finalizou 8 vezes e outras ele acaba passando em branco. Vou só colocar aqui nos jogos em casa para a gente poder ter uma noção melhor. A participação dele é bem oscilante, já o Alan Patrick muito mais constante. O Borré, ele tem uns números aqui também que são oscilantes e ele reveza bastante com o Valência. Então o que tem que dizer? O Valência tem bons números. Nesses casos, tem que pegar ou na Betfair ou na 365, que são as casas que tem aquele substituição mais, ou seja, a sua dica é mantida em caso de substituição. Se você seleciona um desses dois em casas que não tem esse substituição mais, se eles são substituídos, para de contar. Então você fica num risco um pouco maior. Então esses dois jogadores são os interessantes aqui para finalizações pelo lado do Internacional. Já pelo lado do Vitória, eu quero destacar para vocês o meia Mateuzinho. Ele tem um volume de finalizações aqui bem interessante, também finalizou pelo menos uma vez em todos os jogos, 2 vezes na maioria. A média deles é acima de 2 e é um jogador muito interessante que consegue criar e eventualmente até fazer uns gols. Então as cotações para ele geralmente são altas. Se o Mateuzinho tem uma minutagem bem alta também, ó, 84 aqui de média, e é um jogador aí que você pode pegar eventualmente em casas que não tem substituição mais, que tem cotações mais altas, como a MGM, a própria KTO. Então é interessante para vocês. Mateuzinho, para finalizar, é o jogador de maior destaque aqui no Vitória. O Renato Kaiser, ele vem de altas finalizações também, mas tem alguns jogos que ele acaba não fazendo nada, né? Então é um jogador que também algumas vezes é substituído porque ele tá chegando e disputando posição tanto com o Oswaldo e com os jogadores que chegaram. O que eu mais gosto aqui no caso do Vitória hoje é mesmo o Mateuzinho. No terceiro jogo a gente tem o Vasco recebendo a equipe do Botafogo e um clássico carioca logo na volta do Botafogo, sua participação no Mundial. O Botafogo também trocou de treinador, Renato Paiva aí acabou sendo demitido depois da atuação diante do Palmeiras, foi uma atuação um pouquinho covarde mesmo, mas o Botafogo já tá indo pra frente, né, olhando novos ares. Mas vamos primeiro falar do Vasco, que teve 3 semanas de trabalho do Fernando Diniz, então é um time que tende, pelo estilo do Fernando Diniz, a criar muitas finalizações. O que acontece? As estatísticas do Vasco, todas do geral, vão contar trabalhos de outros treinadores, e aí pode ter uma curva de melhora muito grande e que as casas não estão preparadas para poder analisar. Elas vão levar como base as estatísticas e projeções do Vasco sobre o comando de outros treinadores, mas ele pode começar a volumar muito mais, então as cotações podem ser bem altas. Essas finalizações do Vasco que eu gosto, pelo menos 4,5 no primeiro tempo do Vasco aqui, eu acho que é bastante interessante. O Adson sofreu uma fratura na tíbia, é um jogador que vai fazer bastante falta, mas o ataque vai ter, tá aí na tela para vocês, Veguete, Ryan e Nuno Moreira, além do Coutinho. É um ataque bastante interessante. Eu tô ansioso para ver o desempenho desse Vasco no comando do Diniz depois de um tempo. O único reforço confirmado na janela aí, que é o Thiago Mendes, ainda não está apto para poder atuar. O Botafogo, como eu disse para vocês, no Mundial de Clubes ele fez algumas partidas interessantes e agora vai ter aí o técnico Cláudio Caçapa, já que o David Ancelotti treina a equipe, né, mas ainda não foi regularizado para poder estar no campo. O time vai ser comandado pelo Caçapa por conta disso e o Botafogo tem algumas mudanças. Saíram o Jair, saíram também o Igor Jesus e o time contratou o Arthur Cabral. O Savarino tem feito boas partidas pela equipe do Botafogo também, é um jogador interessante, tá aí na tela a escalação provável do Botafogo para vocês, e é um time que tem um DNA também bastante ofensivo, então por mais que as casas esperem aqui um jogo para poucos gols, eu acho que o mais de 1.5 aqui pode ser bem interessante pelas médias das equipes. O Botafogo, a gente pode acabar esbarrando aqui um pouco, né, na defesa do Botafogo, que é uma defesa sólida, então mais de 1 gol ao vivo aqui é o que eu mais gosto, e para mercado alternativo e bilhete, um pouquinho de finalizações do Vasco no primeiro tempo aqui, eu gosto, tá? Pelo menos 4,5 finalizações do Vasco e finalizações do Botafogo também, acho que não vai ser um jogo tão truncado não. Olho no árbitro também desse confronto, que é o Daronco, que é um cara que costuma segurar os cartões. A média de cantos do Vasco não é tão alta, são 4 cantos só, o Botafogo tem 4,7, filtrando aqui pelos critérios casa fora e apenas no Brasileirão. A gente tem aqui uma média também não muito alta para o Vasco, mas uma média até interessante aqui de quase 5. Então, um jogo que não é tanto para cantos aqui na minha visão. Então, essas são as dicas para essa partida. Vamos dar uma olhada agora no mercado de jogadores e finalizações. Pelo lado do Vasco, eu vou destacar 2 jogadores. Um é o Ryan, todo mundo foca no Veguete, só que as linhas do Veguete são sempre muito altas. É 3,5 finalizações, 2,5, 2 chutes no gol, é muita coisa. E do Ryan o pessoal esquece, a média dele era muito alta, ó, 3, 3, 3, 2 e 5 nos
últimos jogos, ele vem crescendo muito o seu protagonismo, então os 2 chutes dele, chute no gol, são coisas bem interessantes. E obviamente o Veguete também, que ele é o principal jogador ofensivo da equipe do Vasco, mas tá todo mundo de olho nele. Agora ele consegue finalizar muito, finalizou 7 vezes contra a equipe do Botafogo. Então esses dois, para bilhete, para finalização, para chute a gol, são sempre interessantes e eu gosto da participação de ambos e eles tendem a volumar nesse jogo de hoje diante do forte Botafogo. O Botafogo, como eu disse para vocês, não conta mais com o seu maior finalizador, que era o Igor Jesus. Nesse caso, acabam crescendo 2 outros jogadores. Um é o Arthur, que tem uma média interessante aqui também, mas a minutagem dele varia bastante. Então 70 minutos aqui de média, então a gente tem que ver a questão do substituição mais. E do outro, o Savarino, que tem uma média um pouco mais alta, não é a mais alta de todas também, mas tem uma média de pelo menos uma finalização por jogo, então pelo menos uma finalização dele aqui para o bilhete é interessante também. O Bahia recebe o Atlético Mineiro num confronto que eu tenho uma expectativa bem interessante em relação ao jogo. O Bahia ele vem invicto no Brasileirão dentro de casa, venceu seus últimos 4 jogos. No meio de semana ainda pegou a equipe do Fortaleza e venceu também, se classificando na Copa do Nordeste, e é um time bem interessante. O Rogério Ceni acabou de renovar o seu contrato também. E embora o time tenha alguns jogadores do departamento médico, como o Canu e o Eric, que estão lesionados, e o Iago Borducci, além do Rezende, não tem baixas em relação ao último confronto. A única mudança pode ser a entrada do Cauli no lugar do Ademir. Você está vendo a escalação provável do Bahia aí na tela, com o Willian José e o Pulga. Pulga, jogador muito interessante dessa equipe, tá? Um craque de bola, e o Bahia em casa é uma equipe muito forte. Agora, o Atlético Mineiro também é um time forte. Ele chega aqui num desempenho invicto nos últimos 8 confrontos. O Atlético cresceu bastante, tanto é que já está aqui em uma das primeiras colocações na tabela. O time ainda vai ter a importantíssima volta do Guilherme Arana, um dos melhores laterais esquerdos do Brasil. Ele está recuperado de lesão. E o Coelho também volta a ficar à disposição. O Atlético deve ter a estreia do Dudu no ataque aí na frente, formando com o Hulk e o Scarpa o trio ofensivo. Você está vendo o provável Atlético aí na tela. Desfalques do Atlético: goleiro Everson, que é um excelente goleiro, e o Rony, ambos estão suspensos. Além deles, Cadu, Caio Maia, Patrick, Fausto Vera, Vitor Hugo, todos esses estão fora aqui. E o Atlético tem um meio-campo muito forte, uma defesa interessante, mas Gabriel Delfim, goleiro, ainda não foi testado, e pegar o Bahia lá é bastante complicado. Eu tenho um pouco de receio em relação a esse Bahia por conta do jogo de meio de semana. Esse jogo é um jogo que está cotado para ter poucos gols pelas casas, mas a qualidade ofensiva das equipes é muito grande. Eu tô com uma expectativa aqui de ter um jogo com alto volume. A média de gols não é a mais alta, a linha de 2,5 está em 2,30. Eu vou tentar buscar pelo menos 2 gols aqui nesse jogo. Acho que a gente tem, assim, eventualmente gols do Bahia e tem gols do Atlético Mineiro aqui também. 1 a 1 é um placar provável para esse jogo, eventualmente 2 a 1 para o Bahia aqui, 2 a 1 para um dos lados. Eu quase enviei o empate no aqui do Bahia, mas esse jogo de meio de semana me deixou com o pezinho atrás em relação a desempenho. Outra coisa interessante aqui nesse jogo, pessoal, a média de escanteios das duas equipes é muito alta e são 2 dos times que mais finalizam no campeonato. O Atlético pode inclusive sair atrás, então o Galo para ter mais finalizações, Galo para ter mais escanteios aqui, é um bilhete aqui com uma odd alta que pode ser bem interessante, tá? Até porque se o Galo sair atrás, vai ter que pressionar, então o volume ofensivo do Galo é muito grande e eu gosto dessa entrada. Vamos dar só uma olhada nos jogadores aqui para poder finalizar. Do lado do Bahia, vou chamar a atenção de 2 jogadores. Primeiro, o Willian José, que ganhou a titularidade e ele tá marcando muitos gols, então é um craque de bola, eu gosto muito dele e ele está com uma média bem alta de finalizações aqui na partida, e embora, né, ele tenha muitas vezes uma minutagem que não é tão alta, está sendo cada vez maior, mas olho nele nessa questão do sub mais, tem que ser com casa que tem essa, manter a bet, né, em caso de substituição. Ele tem 2 gols e 2 assistências nos últimos 2 jogos pelo Bahia, tá? O outro é o Eric Pulga, craque também, volume muito alto de finalizações, apesar de não ter finalizado aqui diante da equipe do Fortaleza, mas ele tem uma média muito alta aqui e diante do Galo, jogando onde ele joga, que é o lado mais frágil do Atlético, tem boas chances dele conseguir finalizar também. No lado do Atlético, quem mais tem finalizado é o Rony, mas ele não joga hoje, é desfalque. A média do Hulk é uma média muito alta, mas ele não finalizou nos 2 últimos jogos aqui muitas vezes, e muitas vezes ele está sendo substituído também. Eu acho que ele tem grande chance de jogar boa parte da partida, porque ele teve 30 dias para se preparar. Nesse caso, pelo menos 2 finalizações dele aqui acaba sendo interessante. Coelho ele volta, tem que ser alguma coisa no live aqui, e o Scarpa também tem um volume de finalizações interessante para a posição que ele joga, mas tem que ver que muitas dessas vezes são finalizações altas, é quando o Hulk acaba não jogando, quando ele assume as bolas paradas. Então são os 3 jogadores principais aqui do Galo, a ver como vai ser o desempenho do Dudu, que estreia hoje, ok? Jogo no Novo Horizontino e América, pessoal, um confronto bem interessante de 2 equipes que querem brigar
brigar pelo acesso. O Novo Horizontino, no momento, mais uma vez está entre os 4. O Novo Horizontino que sempre bate na porta e acaba sucumbindo aí no finalzinho. Ano passado perdeu aí a classificação de forma simplesmente absurda. E do outro lado a gente tem o América, que tem que melhorar o seu desempenho aqui se quiser vencer. Melhorar principalmente o seu desempenho fora de casa, que foi o que a equipe fez nos últimos jogos. Mas primeiramente vamos comentar aqui sobre o Novo Horizontino, que chega para este confronto com só 2 derrotas nos últimos 10 jogos. Então é uma equipe muito consistente, com forte poder de marcação, que gosta de marcar com pressão e que também tem bom volume no lado ofensivo, embora nos últimos jogos tenha pecado um pouco, né? Fez só 1 gol nos últimos 3 jogos. Hoje, o zagueiro Patrick está suspenso e o Loser vai ter que mexer no time. O Rafael Donato pode ser o substituto e o time deve jogar em uma formação com 3 zagueiros. A equipe provável titular está aí na tela para vocês. O desempenho em casa do Novo Horizontino é bem interessante. Se eu não me engano, é um desempenho invicto e é isso mesmo, com boas vitórias aqui diante de alguns adversários fortes, como o próprio Atlético Paranaense aqui, mas algumas vezes também o Novo Horizontino acaba sofrendo gols. Só 2 vezes ele não teve as suas redes aí furadas. O América, ele vinha sendo o pior visitante dessa Série B, mas aí ele deu uma arrancada e conseguiu vencer 2 jogos fora de casa. O Vila, que é um ótimo mandante, e o CRB também. Então o América parece que encontrou o caminho dos gols aí fora de casa e o estilo de jogar. E aí chega no último jogo contra o Atlético, que tá lá embaixo, era o último colocado da tabela. O que todo mundo espera? Que o América vai manter essa sequência boa. O que o América faz? Vai e perde o jogo. Conseguiu finalizar bastante, criou muito, mas acabou aí, foram 18 chutes do América, né? E a bola acabou não entrando. O William Bigode pelo menos volta hoje, ele foi baixo no último confronto, é o principal atacante da equipe. Vocês estão vendo aí na tela o provável América, que também tem Miguelito e Figueiredo. Esse é um confronto bastante equilibrado. Eu tava mais na pegada do Novo Horizontino empate anula, mas achei baixa a cotação pelo desempenho do América nos últimos jogos. O que eu vou tentar pegar aqui, pessoal, é o mais de 1 gol ao vivo. Se tiver 1 gol só, a dica é reembolsada. Com 2 ou mais, essa dica é ganha. Se você só pega dicas pré, pelo menos 1 gol no confronto pode ser que seja interessante. Em termos de escanteios, o Novo Horizontino não marca muito, mas o América tem uma boa média, então pode pintar cantos do América aqui nesse jogo. Vamos só dar uma olhadinha rápida no mercado de finalizações, porque agora a 365 está abrindo finalizações para os jogadores da Série B, tanto finalizações dos jogadores totais quanto chutes a gol, e eu já vi alguns apostadores pegando algumas dicas bem altas. Só tome cuidado porque não tem substituição mais na Série B ainda na 365. Quem tem boa média de finalizações aqui pelo Novo Horizontino é o Matheus Friso, jogador pela ponta esquerda aqui, média de 1 finalização, 0,87, então 2 finalizações dele no confronto aqui pode ser uma dica boa e interessante aqui para hoje. Pelo lado do América, eu vou destacar aqui o Miguelito, que nos jogos que jogou conseguiu aqui uma média alta de finalizações e a minutagem dele está subindo cada vez mais, apesar de não ter finalizado no último jogo, mas o América teve um expulso aqui nessa partida, então obviamente ele acaba sendo um pouco sacrificado e não tem tantas bolas. E o Bigode, obviamente, né, que é a principal esperança de gols desta equipe. O Fabinho, o Figueiredo, esses outros 2 jogadores não sobem tanto, mas o Figueiredo tem subido também a sua média de finalizações e é um jogador para poder ficar de olho, tá? Ele inclusive fez um gol aqui no último confronto, então Figueiredo, Miguelito e o Bigode são jogadores para ficar de olho aqui nas finalizações da equipe do América. E para poder finalizar os palpites, pessoal, a gente tem aqui o Atlético recebendo a equipe do Goiás. Na tabela de classificação, Goiás, o vice-líder da competição com 30 pontos, o Atlético está 7 pontos atrás com apenas 23. A campanha do Atlético Paranaense sendo muito mais oscilante do que muita gente esperava. Todo mundo achou que o Atlético Paranaense ia ganhar de braçada, mas a Série B mostrando aí a sua dificuldade. E o CAP chega aqui após uma boa vitória diante do Amazonas fora dos seus domínios, mas é bom lembrar que o Amazonas é um dos times mais fracos desta Série B. O Odair Helma hoje deve mandar a campo o mesmo time que venceu o Amazonas, repetindo a escalação por 2 jogos seguidos pela primeira vez desde que assumiu o Furacão, e o time provável do Furacão está aí na tela. O centroavante Kevin Viveiros e o ponta Steven Mendonça, além do zagueiro Aguirre, foram regularizados e estão relacionados. A tendência é que comecem no banco de reservas. À frente vai ter o Luiz Fernando e o Allan Kardec, municiados aí pelo Patrick e também pelo Zapelli. O adversário, por sua vez, é o Goiás, que tem o bom treinador
Wagner Mancini no seu comando, um time que vinha numa sequência muito forte nos últimos jogos aqui, mas vem oscilando nos últimos 5, perdeu 2 e empatou 1 e tropeçou 2 vezes em casa, onde vinha também praticamente invicto. O time não vai poder contar hoje, mais uma vez, com o Rafael Gava, que é um jogador bem importante de meio campo, e o Vitinho acaba ficando com a vaga. À frente vai ter aí o Anselmo Ramon, o Wellington e Pedrinho, o time provável tá aí na tela para vocês, e na zaga o Luiz Felipe disputa a posição com o Titi. O recém-contratado Moraes e o Wellington Rato estão correndo por fora, né, por uma posição aí nessa equipe pode entrar durante o confronto. O time do Goiás tem um desempenho ofensivo bem interessante, é um time que consegue marcar muitos gols nos seus jogos, mesmo fora de casa. O Atlético Paranaense não vence por larga margem aqui, e eu achei esse favoritismo do Atlético Paranaense um pouquinho exagerado. As casas estão possibilitando aqui o que para mim é a melhor dica desse jogo, que é o handicap +1 da equipe do Goiás, ou seja, né, se o Goiás perder por até 1 gol, a dica deste confronto ainda é reembolsada, ou seja, o Goiás aqui pode perder por até 1 gol e, vendo o desempenho da equipe no geral, ele só perdeu por 2 contra o CRB, que é um time muito difícil, e é um jogo, na minha visão, mais equilibrado. Pode, inclusive, pintar uma zebra aqui nesse jogo, tá, pessoal? O jogo aqui pode ter a zebrinha aqui com a vitória do Goiás, eu não descartaria. Então, um confronto mais equilibrado que as cotações estão colocando, gosto do desempenho do Goiás. Média de gols aqui do time muito alta, uma defesa sólida, fica muito bem sustentada essa dica para vocês. Mercado de escanteios também interessante, com média de cantos muito alta para o CAP e média alta para o Goiás também. Então, a expectativa de escanteios nesse jogo aqui também, ela é bem interessante. Em relação a finalizações, o jogador que mais me chama a atenção aqui no Atlético Paranaense é o Luiz Fernando, que faz dupla com o Allan Kardec. A média dele aqui é bem interessante em relação aos seus jogos, tá? E a minutagem também é uma minutagem interessante, 87 de média, 90, e poucas vezes ele é substituído. O Allan Kardec, ele tem uma minutagem que não é tão alta assim, então acaba ficando um pouquinho em risco, assim como o Renan, que tem uma média alta, mas uma minutagem baixa. Então o Luiz Fernando é o que mais me chama a atenção nessa equipe do Atlético Paranaense. Já pelo lado do Goiás, o principal finalizador e homem gol da equipe, com média alta também de minutagem, é o Anselmo Ramon. Pelo menos 2 finalizações no jogo, então finalizações dele na partida e até eventualmente um chute a gol pode ser bem interessante e pagar muito bem. Para poder finalizar, pessoal, vou deixar para vocês uma dica exclusiva do nosso grupo de entradas especiais e odds altas. Esse grupo está disponível no link do primeiro comentário fixado e a gente acertou no mês passado odd 40, odd 200, odd 30, foram 3 big odds aí que deram um up grande, embora a gente não tenha acertado nenhuma depois, logo agora com a volta do Brasileirão, e é o mercado que a gente tem mais conhecimento, a tendência é que a gente pegue algumas cotações bem altas, então se você tem interesse, link no primeiro comentário fixado. As melhores super cotações também vão estar disponíveis para vocês no meu grupo gratuito do Telegram, então vai lá porque eu separei e filtrei as melhores oportunidades de hoje, tá lá exclusivamente para vocês aí de forma gratuita, ok? Então eu sou o Tiquinho, espero que vocês tenham curtido desse novo formato, um pouco mais calmo, um vídeo um pouco mais lento, mas com muito mais informações para auxiliar vocês nas suas entradas deste final de semana. Vou gravar antecipado mais os vídeos também para poder ter mais tempo de estudo e vocês também, mas eventualmente, né, nos últimos dias eu estava estruturando tudo isso e todos esses projetos que acabam demandando um pouquinho de tempo. Então a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Muito obrigado por me assistir. Não deixe de deixar o like aqui, curtir, tá? E comentar com as suas dicas também. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço e boas entradas para vocês.